De volta ao Brasil, a gente conta que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se queixou do orçamento que geralmente é destinado aos militares e disse que todo ano os oficiais têm que pedir favores ao Congresso. Essa é uma apuração, inclusive, da Tainá Falcão, que acompanhou essa fala. Conta pra gente, Tainá. Nossa, Gustavo Uribe, do Bastidores. Do a gente Bastidores. divide tudo aqui, o encarne. Olha só, Uribe, foi durante o almoço com jornalistas, né? A gente estava lá acompanhando na Marinha, né? O comandante Marco Sampaio Olsen ofereceu aos jornalistas esse almoço, falou bastante, trouxemos alguns highlights ontem aqui no Bastidores e também teve essa fala, num gesto ali de cobrança aos parlamentares, voltando então tanto a Marinha, que já tinha se posicionado anteriormente a favor dessa PEC, gerando até um pouco de ruído, um certo desconforto no governo, porque é uma PEC capitaneada pela oposição. O Olsen até falou, vamos parar de falar oposição, porque é uma PEC para o governo, é uma PEC, né, que defende as Forças Armadas, um incremento determinando pelo menos 2% do PIB anualmente às Forças Armadas, então tem que tirar essa pecha de oposição. Apesar de reconhecer que essa porcentagem pode ser vista como muito alta pelo Ministério da Fazenda, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ponderou que o Brasil tem o tamanho de um continente diante de um aumento do armamento mundial, sinalizou que pode ser um risco para o Brasil não subir também os investimentos em defesa nacional. O ministro disse ainda que se o Congresso conseguir chegar ali a meio termo de 1,5%, Gustavo Uribe, ele fala, não precisa ser 2%. Quer dizer, ele já avisa, a gente sabe que não vai chegar a 2%, então eu já vou jogar um pouquinho para baixo. Aí ele joga para 1,5%. E como eu falava, Uribe, vamos relembrar a nossa audiência, por que gerou tanta polêmica essa PEC, porque o Olsen já tinha vindo a público fazer uma defesa dessa PEC, que é, acho que a relatoria do Carlos Portinho, mas ela está sendo capitaneada pela oposição. E foi intitulada na imprensa como PEC da oposição. Forças Armadas defende PEC da oposição. Isso gerou um certo desconforto. E aí ele fala, o Múcio até falou assim, PEC da previsibilidade. Eu pensei, gente, mas esse nome não vai pegar, que é um nome muito longo. Previsibilidade, parece Geraldo Alckmin falando Pindamonhangaba, previsibilidade. A questão que é o que agrada os militares, verba. Quando você falava durante a campanha eleitoral, presidencial, mas por que a resistência a Lula? Eles diziam, olha, tem uma resistência pela ideologia, mas os governos de Luiz Inácio Lula da Silva compraram muitos blindados, compraram muitos caças, compraram submarinos nucleares, então isso agrada as Forças Armadas. Já Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff não, por isso que os militares não gostam desses dois governos. Então, sempre quando você tem uma tentativa de José Múcio Monteiro e Luiz Inácio Lula da Silva de tentar tirar a bolsonarização das Forças Armadas, ter orçamento vultoso é essencial. Agora precisa convencer Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que já está tentando aprovar uma agenda dificílima nesse final de ano, andar com projetos complicadíssimos.